Griot. Alô, som, testando. 1, 2, 3, testando. Som, maconha. Teste. Marolinha? O que é isso? E tô aqui testando o microfone pra começar o episódio de hoje. Mas quem faz a abertura desse podcast sou eu, pelo amor de Deus, boy. Deus? Pelo amor dele? Tu acha que Deus fuma maconha? Será que ele fuma prensado ou será que é flor? A flor de Deus, será que é verde? Verde. Deus! Ai, cara, esse assunto tá me deixando emocionado. Respira, Marolinha, respira. Bom, depende do Deus que tu acredita, né? Mas tu tá ligado que isso aí rende uma longa conversa. Eu sou Mica Santana e nesse episódio do Canabicamente Falando, nós vamos falar sobre espiritualidade e maconha. E se tu achava que esse podcast era polêmico, te prepara, vice, porque fica cada vez mais. Já começa a deschavar, bolar. A onda aqui é chapar no passado, viver o presente para entender o nosso futuro. Vamos embora? Bora! Foi tão lindo isso que você falou. Meu Deus, Marolinha, tu ainda tá emocionado? Deus do céu! Ah, pois viu? Eita que bateu forte. Me dá um peguinho disso aí. Mica, esses dias eu tava lendo um negócio brabo. A relação entre a maconha e a religião tem tempo. Começou há mais de 2000 anos atrás e eu achando que as duas coisas não se misturavam. Vai vendo, hein? Se misturam e muito, pô. Em várias culturas ao redor do mundo, a cannabis foi utilizada em cerimônias religiosas e cultos espirituais. Pra tu ter noção, os judeus usavam a maconha nos seus rituais. E a ervinha também era utilizada em Tel Arad, em cultos no primeiro templo de Jerusalém. E parou aí? Nada disso. O hinduísmo, que é uma das religiões mais antigas, incluiu a cannabis em sua tradição desde 2000 anos antes de Cristo. Eles acreditam que a maconha é uma fonte de felicidade. E isso não sou eu que tô dizendo não, vice. Tá escrito nos Vedas, os textos sagrados do hinduísmo. Eles preparam uma bebida psicoativa chamada bhang, feita da mistura da cannabis, leite e especiarias para festividades religiosas. Maconha, leite e especiarias. Nossa, esse bhang deve ser bom, hein? Isso que você disse me fez lembrar da cultura Rastafari. Já bless! Você sabia que na Jamaica o estilo de vida Rastafari se baseia na ganja? E o mais curioso é que é inspirado no Antigo Testamento, que encoraja o uso de todas as ervas, incluindo a maconha. Eles acreditam que a planta ajuda a induzir sentimentos de paz, amor e autoobservação. A ideia é usar em cerimônias para se aproximar de Deus, chamado de Jah. Sou o Fábio Mucânia, tô falando aqui da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Esses dias, a gente trocou uma ideia com Mucânia sobre o que é ser Rastafari. O Rastafari nada mais é do que um africano na diáspora autêntico, né? Ele exalta aquelas cores, ele exalta a beleza preta, ele tem uma família preta, ele tem um Deus preto. Então, para ele, esse estilo de vida serve como uma ferramenta de construção de identidade racial. quando você está numa busca de consciência racial, quando você está numa busca de identidade racial, Rastafari é uma bússola, porque toda cultura está envolvida com as heranças africanas, na diáspora, né? Porque a gente sabe que a cultura Rastafari ela surge na Jamaica. Mesmo com a cultura tendo pilares estruturados que passam por fartura, prosperidade, filosofia e até alimentação, o Rastafari ainda é muito estereotipado. A cultura Rastafari não é só maconha e reggae. E esses arquétipos trouxeram prejuízo para a nossa cultura.
Você está entendendo? Prejuízos estéticos, prejuízos morais. As pessoas usam as cores da unificação, né? Que a galera fala, as cores do reggae, não sei, as cores da unificação, como uma coisa, tipo, um produto meramente ilustrativo, do maconheiro, não sei o que, papapá. Mas aquilo ali, na verdade, tem um poder muito grande, a união daquelas cores ali. Várias bandeiras dos países africanos, quando buscaram suas independências, tiveram aquelas cores utilizadas em suas bandeiras. Zimbábue, Gana, África do Sul, tem também vários países, Etiópia, né? E por quê? Porque aquilo ali tem um significado. O sangue do povo, o ouro, que é a riqueza, e a natureza. Você está entendendo? O verde da natureza, da esperança, da prosperidade. Pior que é verdade. Eu mesmo já vi uns brancos na vibe paz e amor, mas de paz e amor não tinham nada. Marolinha! Pior que é verdade. O uso de ervas psicoativas sempre foi considerado um meio de conexão e espiritualidade. Porém, o apagamento dessa história vem passando por um longo processo e o pior, com várias intenções políticas por trás. Canabicamente Falando é um podcast racializado. É importante pontuar essas informações para a gente entender o quanto a criminalização das culturas de matrizes, tanto africana e indígenas, está ligada à própria criminalização da maconha no Brasil. A utilização da cannabis passou por um processo que deixou de ser visto como algo sagrado, onde forças políticas, religiosas, econômicas e morais tiveram grande influência. O resultado de todo esse jogo político foi atingido com a marginalização da cannabis e a intolerância religiosa, que reina até hoje no nosso país, né? Tô entendendo, é tudo agora. A planta é a base que conecta a natureza. A natureza é Deus, então é certo dizer que o cristianismo é uma religião que não tem conexão direta com a natureza? Menino, agora tu foi profundo, vice? Sim. Religiões cristãs não adotaram a maconha como fonte de conexão divina. Mas imagina se isso acontecesse. Amém, igreja? Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite, igreja. Se preparem para uma visita milagrosa da parte de Deus. Ele é quem vai aquebrantar o seu problema e fazer uma situação ruim virar uma situação boa. Aleluia, aleluia. Meus varões, minhas varoas, esta noite faremos a nossa comunhão. Todos irão comer um pedaço de pão e fumar maconha. Eu quero é vinho. Halabarachuia, Recherebarhuri. Tá repreendido o álcool no nome de Deus. Sai desse corpo, coisa ruim. Mas o cristianismo é uma religião que não há essa conexão com a natureza a partir de planta, né? Qual é a conexão com Deus que os cristãos evangélicos, como é que eles estabelecem a conexão com Deus através de planta? Você vê que não tem, não existe. Então, assim, há uma intolerância nesse sentido, né? De que os praticantes de religião de matriz africana, candomblé, ou afro-brasileira, né? Africanas e afro-brasileiras, são tidos como pessoas sujas que conectam com o diabo por meio de plantas, por meio de álcool, né? Por meio de animais. Essa voz que você escutou agora é da Tayane Fernandes, também conhecida como Antropogata. Eu sou uma pessoa de Recife, sou uma mulher preta, venho do Jordão Baixo, um bairro na periferia do Recife, aqui em Pernambuco. Uma coisa muito marcante sobre mim é que eu já fui evangélica até os 18 anos. E hoje eu tenho 27. Quando a gente trocou ideia, falamos muito como as religiões cristãs acabam difundindo a intolerância religiosa e a demonização de pessoas que consomem a maconha,
principalmente na favela. Tem pessoas que vão usar, sei lá, cogumelo, tem gente que vai usar ayahuasca, né? Religiões afro-ameríndias, afro-indígenas, utilizam algumas plantas e ervas, como tu já falou aqui, né, para se conectar. E aí, encarar a maconha só como algo criminoso e imoral, né? A gente tem que pensar que existe toda uma sociedade anterior à nossa, muito anterior à nossa, em que a maconha era utilizada para conexão. E falando em conexão, meu irmão, eu já vi aqui no Brasil, hein? Algumas religiões que utilizavam a maconha em alguns cultos. Por essa, nem o culto esperava. E olha que o uso da maconha em rituais religiosos vem bem antes da maconha chegar aqui no Brasil. Então quer dizer que a maconha não tá no Brasil desde que Pedro do Pé Preto pisou no pé branco de Pedro Cabral, que criou um calombo? Eita, Marolinha, que lombra! A maconha tá no Brasil desde que as pessoas pretas chegaram de África por aqui. O nosso primeiro episódio do Canabicamente Falando é sobre a história da maconha no Brasil. Então, se tu quer saber mais sobre como a maconha se estruturou aqui no Brasil, é só escutar o nosso primeiro episódio depois. Mas voltando para o candomblé, a maconha era super comum nos ritos da religião. As casas de terreiro usavam fumo e bebidas infusionando a erva. Segundo Arthur Ramos, médico, psiquiatra, antropólogo e racista, autor do livro O Negro Brasileiro, para adaptar os ritos ao contexto brasileiro, os negros africanos escravizados usavam uma substância que, apesar de não estar dentro das tradições de origem, foram adaptadas ao novo mundo. Adivinha que substância era essa? Ela mesmo, nossa maconha. Além do caráter demonizador, o uso da maconha era frequentemente associado a perversões sexuais e também à prostituição, à homossexualidade, como se tudo fosse uma coisa só. Coisa de gente que era considerada degenerada. Que brisa é essa? E adivinha? Curiosamente, a prática do candomblé também foi associada às orgias durante o período de perseguição, quando a planta começou a ganhar visibilidade. Essa polêmica em torno do uso da maconha em rituais religiosos foi apresentada por Edward McRae e Júlio Simões, no livro Fumo de Angola, Cannabis, Racismo, Resistência, Cultura e Espiritualidade, lançado no início do século XXI. Os autores dizem que existe um movimento de descrição e ocultação em relação ao uso da maconha em razão de sua proibição legal, o que de fato parece ser um esforço para preservar informações confidenciais e respeitar a cultura afro-brasileira. Apesar do segredo mantido pelo povo de santo, os autores apresentavam os relatos de 2 entrevistados, que mencionam o uso de folhas de maconha como oferenda a Exu e Oxalá. Isso me lembra a Jurema Sagrada, que bem antes da chegada dos invasores, tinham as ervas em seus ritos sagrados, nessas terras que já têm nome, e seu nome é Pindorama. Não bastava só mudar o nome da terra, o plano mesmo sempre foi apagar a história e as crenças dos povos afro-indígenas. Meu irmão, Jurema não é uma santa, mas sim uma planta. Jurema é um pau encantado, é um pau de ciência que todos querem saber. Nada de novidade nova. A maconha era algo comum na vida dos nordestinos. Segundo os relatos de Raimundo Nina Rodrigues, autor do livro Africanos no Brasil, ele diz que era super comum negros se reunirem depois da missa. Sim, da missa, pra fumar maconha. Em nome de Filho, de Pai, dos Filhos, do Santo, acabou. E aí, bora dar uns tragos ali atrás da capela? Tá perguntando se santo quer reza, hein? Fica ligeiro aí que é um olho no pito e o outro na missa. Então, podemos assim dizer que até nas religiões de origem não africanas e indígenas, o consumo de maconha poderia ser encontrado. Era encontrado no off, né? Já no Maranhão, existiam os clubes de diambistas. Eram conhecidos como as primeiras rodinhas.
Ou seja, era onde rolava a louca, hein? Eles usavam roupas brancas com muito respeito e até com direito à liturgia. Tudo isso na casa dos mais velhos para fumar um, hein? Esses cuidados com roupas, cantigas e respeito aos mais velhos vemos também nos cultos de candomblé e na capoeira, que também eram muito perseguidos em conjunto com os fumadores de maconha a partir da década de 30, no Brasil. Por trás de cada beck que a gente fuma, tem muita história de resistência negra e indígena. Isso varia muito. Na religiosidade, em geral, né, as plantas são essa conexão com o sagrado, como eu já falei. São essa conexão com o sagrado, elas possibilitam essa conexão com o sagrado, porque a planta em si é sagrada. Então a ideia de que a maconha não é sagrada, ou de que ela é impura, ou de que ela é uma planta do demônio, né, eu acho que isso precisa ser quebrado, essa ideia de que é algo ruim, né? E nada mais interessante do que a educação para promover isso. Eu fico feliz também, a gente precisa também tirar as cortinas de fumaça sobre a cultura preta, entendeu? Porque isso é o que fazem mesmo. Fazem com o candomblé, folclorizam o candomblé, folclorizam o samba, folclorizam o maracatu, folclorizam o caboclinho, folclorizam tudo do território de vocês aí, do território nosso aqui. Tudo que é preto, eles metem a mão, eles deturpam. Então a gente precisa ir lá, vai conversar com o rasta, vai conversar com alguém que dança o caboclinho, vai conversar com alguém que é da maconha, senta para conversar. Levem pessoas que não vão só agradar maconheiros aí pro podcast de vocês. Entendeu? Leva pessoas que têm outras ideias, que não concordam. Leva também, porque é importante. A gente precisa trazer o nosso povo para nós mesmos. A gente precisa voltar a se abraçar, voltar a se amar com amor. Quando a gente fala um amor, é isso. É nós entre nós primeiro. Primeiro a gente resolve o nosso problema, depois o branco ele senta e ele é aliado. Ele não vai tomar decisões. Importante escurecer algumas coisas aqui, hein? A intolerância religiosa existe no Brasil e todos nós precisamos combatê-la. Estamos num país laico, isso significa que todas as religiões podem ser vivenciadas e respeitadas. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém e maconha para quem fuma, hein? Mas a gente entende que tudo que é preto é tido como ruim. Todo dia demonizam nossa religião, nossos hábitos, nossas danças. O desejo de nos catequizar ainda é grande, mas nossos corpos são livres para acreditar na fé que desejar. E a gente vai se despedindo por aqui. Espero que vocês tenham chapado na ideia junto com a gente. Lembrando que nossa conversa não termina por aqui. O próximo episódio do Canabicamente Falando é no formato videocast e nós vamos receber convidados para continuar conversando sobre como a maconha está inclusa em todos os pilares da nossa cultura. Ai, Deus! Ah, não! E tu acabou de viajar em mais um episódio do podcast Canabicamente Falando. Uma produção da Canabicamente em parceria com a Griot Podcasts. Esse podcast foi criado, apresentado e dirigido por Mica Santana e Rômulo Juan. Rômulo é o chapado que faz a voz do Marolinha. Nossa grande roda de produção é maior que um baseado de 2 sedas e a gente vai te contar. A produção executiva e co-direção é realizada por Caio Santos. A produção geral é feita por Ruth Rayane. O roteiro é assinado por Samara Costa, da Gandaia. A edição e o desenho de som é trabalho de Caio Santos. A pesquisa é feita por Cícero Sobrinho. A checagem de fatos é feita por Jaqueline Rodrigues. A música original foi feita por Marley no Beat. O design ficou com Gustavo Rates. A direção de arte foi de Abróis Barros e a nossa social media é Trícia Paula. Agradecemos a Mucânia e Tayane por chaparem a gente de informação. E te esperamos pra chapar com a gente no próximo episódio, hein?